A arte de meditar. Capítulo 5. As dificuldades. Se praticarmos as meditações fielmente, sem dúvida, muitas perguntas surgirão sobre determinados procedimentos. O que dizer dos pensamentos estranhos que ocorrem através da mente? Devemos esperar ter visões? Existe um tempo definido para cada meditação? Qual compreensão é necessária? A dieta tem qualquer influência sobre a eficácia da meditação? Existe alguma postura especial necessária ou desejável? Vamos considerar a questão da postura em primeiro lugar. Meditação é mais fácil de ser praticada quando não estamos conscientes do corpo. Se nos sentarmos em uma cadeira reta, com os pés colocados diretamente no chão, costas retas, como normalmente deveria ser, o queixo para dentro e ambas as mãos apoiadas no colo, o corpo dificilmente vai intrometer-se em nossos pensamentos. O ideal é manter essa posição normal e natural por 5, 10 ou 20 minutos, sem que o corpo atrapalhe. Não há nada de misterioso na postura. No Oriente, poucas pessoas se sentam em cadeiras. Por isso, é natural meditarem sentados no chão com as pernas cruzadas. Nessa posição, se sentem confortáveis, mas nós, do Ocidente, descobrimos que tal postura não só é difícil, mas para a maioria muito desconfortável. Se lembrarmos que em meditação nossa atenção total deve ser focada em Deus e nas coisas de Deus, prontamente compreenderemos que é sábio para o corpo ficar numa posição natural e confortável, de modo que a atenção não se volte para ele. A única razão de assumir uma postura em particular é para tornar mais fácil focar a atenção em Deus e tornar-se receptível ao seu poder infinito. Na meditação, uma mudança no sistema é perceptível. A coluna vertebral fica ereta, o peito alto, a respiração mais lenta e os pensamentos desaceleram até que finalmente cessam. A meditação é uma experiência consciente. Como sugerido anteriormente, ajuda muito se a começamos com alguma pergunta, pensamento ou ideia concreta, sobre a qual desejamos iluminação. Partimos do princípio que desejamos ter uma revelação de Deus. Se percebermos que a meditação é uma atividade consciente de nossa alma, não haverá perigo de adormecermos ou de ficarmos sonolentos. 2 ou 3 minutos de meditação devem ser suficientes para afastar o cansaço, que às vezes se sente ao final de um dia de trabalho extenuante. É impossível adormecer quando a mente está aberta à espera de instruções. Aqueles que adormecem
durante a meditação não a tornam uma experiência consciente. Num certo estágio, o sono pode vir, mas isso não leva à inconsciência. A atividade da consciência continua. A meditação não é apenas um modo preguiçoso de sentar e dizer: muito bem, Deus, vá em frente. É um estado rápido de alerta e ainda é a paz que excede todo o entendimento. É preciso ter certeza de que essa paz existe e que não há nenhuma tensão em relação à meditação. Não vamos tomar o reino de Deus pela força, nem pelo poder mental ou físico. Quando a meditação começa a ser um esforço, devemos parar para não nos desviarmos do nosso propósito. Não é necessário meditar por um período de tempo específico. Se a meditação durar apenas 1 minuto, fiquemos satisfeitos, porque, se mantivermos nossa mente firme em Deus, por meio minuto que seja, o processo já começou. A meditação é uma arte muito difícil de dominar. Se não fosse tão difícil, o mundo inteiro há muito a teria dominado. Na minha primeira própria experiência, foram necessários 8 meses de 5 a 10 meditações dia e noite antes de ter o primeiro clique ou sentir a presença. Além disso, eu não tinha conhecimento de que fazer contato com Deus fosse possível ou que iria realizar qualquer coisa. Uma vez conseguido o contato, houve, no entanto, dentro de mim uma convicção inabalável de que era possível tocar em algo maior do que eu mesmo, de me fungir com um poder superior. Não conhecia ninguém que tivesse passado por isso. Ninguém havia preparado o terreno para mim. Havia apenas a convicção interior de que, se eu pudesse tocar Deus no centro do meu ser, Ele tomaria posse de minha vida, meu trabalho, minha prática e meus pacientes. Após 8 meses, eu tive 1 segundo, ou talvez menos, de percepção. Não sei como medir o tempo quando se trata de pouquíssimo tempo, mas certamente foi menos de 1 segundo de percepção. A segunda só aconteceu depois de 1 semana e a terceira dias depois. 1 semana inteira transcorreu antes do 4º momento de percepção e depois disso aconteceu 2 vezes no mesmo dia. Finalmente, numa outra vez, pareceu durar uma eternidade e foi certamente muito menos do que 1 minuto. Levei, provavelmente, 3 anos para aprender que, entre 4 ou 8 horas da manhã, em algum momento sentiria um clique ou perceberia que Deus estava presente. Às vezes, o clique vinha em 5 minutos e em outras levava 4 horas, mas nunca
depois dessa experiência, saía para trabalhar antes que tivesse percebido a presença. Não há uma programação fixa. Às vezes, vou para a cama às 8 horas da noite. Levanto por volta de 10h30 e medito até às 3 horas. Depois, volto para a cama até 4 ou 4h30. Levanto novamente e permaneço em meditação até de manhã. Além disso, sempre que alguém vem me ver, depois de deixá-lo falar por alguns minutos, nós meditamos. A meditação constante causa um estímulo dentro de nós, capaz de manter um impulso interior sempre renovado. À medida que avançamos neste trabalho, podemos vir a perder o caminho, se a pressão dos negócios ou exigências de crescentes responsabilidades nos privarem dos nossos períodos de contemplação. Uma vez que Cristo, nosso centro, é tocado, é possível que atividades externas aumentem a tal ponto que invadam o tempo que deveria ser dedicado à meditação. Se continuarmos a ceder para as coisas deste mundo, podemos distanciar-nos do dom espiritual, que é infinitamente mais valioso do que qualquer coisa material que possamos sacrificar. O Mestre retirou-se das multidões para comungar sozinho no deserto e no topo da montanha. Devemos também nós nos afastar de nossas famílias, de nossos amigos, de nossas obrigações humanas, a fim de ter esses períodos de comunhão necessários ao nosso desenvolvimento e desdobramento interior. 1 ou 2 horas de meditação ou comunhão, sem propósito ou desejo de qualquer espécie, nos traz a experiência de Deus cada vez mais profundamente. Frequentemente surge a questão da dieta em relação à meditação. Existe alguma dieta especial que, se seguida, irá aumentar a capacidade espiritual? O aspirante do caminho espiritual deve evitar certos alimentos? Deve se abster de comer carne? Em cada estágio de nosso desenvolvimento, somos tentados a acreditar que algo que fazemos ou pensamos no reino humano irá nos ajudar no desenvolvimento de nossa consciência espiritual. Essa é uma suposição falsa. Pelo contrário, é o desenvolvimento da nossa consciência espiritual que muda nossos hábitos e modo de vida cotidiano. Conforme o aspirante progride ao longo do caminho espiritual, passa a comer carne cada vez menos e, em última instância, chega ao ponto de parar de comê-la definitivamente. Não vamos, no entanto, acreditar que há virtude em algum ato de omissão e que alguma forma de sacrifício material vai aumentar nossa espiritualidade. Ela é desenvolvida através da leitura de literatura espiritual, da escuta da sabedoria espiritual, da associação àqueles no caminho espiritual e da prática da meditação. O reino de Deus é encontrado
pela percepção interior. A transformação exterior dos hábitos alimentares é um resultado direto de uma graça espiritual interior. É o resultado do processo de espiritualização ocorrendo na consciência. Abster-se de comer carne não é um meio de desenvolver a graça espiritual interna, mas o desenvolvimento da graça leva à renúncia de tais coisas no plano externo. Outra questão que surge é em relação a visões psíquicas. Tais manifestações são desejáveis ou necessárias às experiências de meditação? As visões psíquicas, tais como ver cores ou se confrontar com a aparição de personagens sobrenaturais, podem ter alguma relevância para a nossa experiência humana. Mas lembre-se, ocorrem inteiramente no nível psíquico ou no reino mental da consciência. Na literatura espiritual, essas visões não são referidas ou consideradas como experiências espirituais. Experiências psíquicas não têm nada a ver com o mundo do espírito. O mundo psíquico de visões, cores ou qualquer coisa dessa natureza é deixado para trás na percepção de que aqui e agora somos seres espirituais, a manifestação de tudo que Deus é. Por essa razão, não vamos permanecer na esfera psíquica, mas superá-la e atingir a atmosfera pura do espírito. Muitas vezes, em meditação, atingimos uma sensação de paz ou harmonia. Isto é, a percepção da presença de Cristo. São experiências inspiradoras, mas devemos estar dispostos a desistir até mesmo dessa paz profunda e alcançar o próximo nível mais elevado de consciência, no qual a obtenção dessa paz não tenha significado ou importância alguma. Tendo percebido a presença permanente do Cristo, será que é necessário ter qualquer tipo de reação emocional? Se nos sentimos emocionalmente satisfeitos, qualquer reação não fará diferença, já que percebemos que a atividade do Espírito é uma coisa eterna, sempre conosco. Um dos maiores obstáculos para a meditação é o medo de não termos compreensão suficiente para começar tal prática. O salmista abandonou o medo, a dúvida, quando no Salmo 147, seu coração e lábios cantaram louvores para Deus. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. Seu entendimento é infinito. É a sua compreensão, não a nossa, que é importante. Vamos desistir de toda essa bobagem de não ter conhecimento suficiente ou ter grande entendimento. É preciso lembrar que o entendimento é dele. No silêncio e na confiança, portanto, voltemo-nos para dentro de nós e deixemos a verdade se revelar. Não há limite para a compreensão de nossa dependência.
esta na compreensão de Deus e não na nossa. Quem quer que leia este livro tem conhecimento suficiente para iniciar a prática da meditação e assim entrar no reino de Deus. Pela graça, mesmo o ladrão na cruz pôde entrar no paraíso hoje, e nós também, pela graça, podemos adentrar as portas do céu neste exato momento. É claro que a maior dificuldade na meditação é a incapacidade de manter o pensamento em uma única direção. Isso não é sua culpa, nem minha, mas é, parcialmente, o resultado do ritmo acelerado da vida moderna. Por exemplo, a criança recebe um brinquedo e assim que cresce, ganha imediatamente outro. Toda a sua atenção, desde a infância, adolescência e até a idade adulta, é centrada nas pessoas e coisas, de tal maneira que quando se vê sozinha, é dominada pelo medo. A maioria das pessoas nunca aprendeu a sentar e se aquietar. Muitos nunca aprenderam a ficar quietos tempo suficiente, nem mesmo para ler um livro. Nossa cultura focou a atenção nas coisas do mundo, de tal forma que perdemos a capacidade de nos sentar calmamente e refletir sobre uma ideia. Quando fechamos os olhos tentando meditar, ficamos surpreendidos ao descobrir uma fábrica em ebulição dentro de nós. Todos os tipos de pensamentos lampejam através de nossas mentes. Coisas simples, tais como: será que desliguei o ferro elétrico? Será que liguei a geladeira? Será que coloquei o gato fora? Outros pensamentos, não tão simples ou sem importância, vêm em forma de medo ou dúvida. Não há o que temer, pois os pensamentos do mundo somos como antenas captando todas as transmissões do mundo. Se ignorarmos esses pensamentos, em poucos dias ou semanas irão desaparecer, pois apenas quando os aceitamos como nossos pensamentos é que são alimentados. Embora nosso objetivo seja atingir tranquilidade e receptividade, nunca devemos tentar acalmar a mente, parar de pensar ou apagar nossos pensamentos. Isso não pode ser feito. Quando começamos a meditar e os pensamentos rebeldes vêm, devemos lembrar que são pensamentos do mundo, não nossos. Vamos relaxar, assisti-los, vê-los de forma impessoal. Finalmente, irão parar e nos deixarão em paz. Todas as vezes que nosso pensamento divaga, pacientemente o trazemos de volta ao tema da meditação. Chegará o momento, à medida que continuarmos nessa prática, no qual esses pensamentos não mais invadirão nossa consciência. Perderão a força por falta de atenção. Se pararmos de lutar contra eles, ficaremos tão pouco receptivos que não voltarão a nos atormentar. Mas se os combatermos, permanecerão conosco para sempre. Na meditação, devemos ser muito pacientes
em nossos esforços para apaziguar qualquer sensação de inquietude. Nenhuma verdade desconhecida nos será dada de fora, mas a luz direcionada a essa verdade, vinda de nossa própria alma, a tornará aplicável em nossa experiência. A verdade que vem de fora é uma mera aparência de verdade. Porém, a verdade revelada dentro de nossa própria consciência torna-se a luz do mundo. Para todos os que se acercarem dela. Eu, quando for elevado da terra, atrairei todos os homens a mim. A meditação irá elevar-nos até o ponto onde captaremos a letra da verdade em seu significado mais íntimo. O ritmo do universo toma posse de nós. Não nos movemos, não pensamos, mas sentimos que há sintonia, um ritmo de vida, uma harmonia do ser. Isso é mais do que paz de espírito. Isso é a paz espiritual que excede todo entendimento. A fim de entrar na vida mística, devemos dominar a capacidade de permanecer em silêncio, sem pensar. Esta é a parte mais difícil de toda a prática espiritual. Não significa, de maneira alguma, parar ou reprimir o pensamento, ou um esforço para tal. Em vez disso, é uma comunhão tão profunda com Deus que os pensamentos param por sua própria vontade. Nesse momento de silêncio, começamos a entender que a mente divina ou consciência cósmica é uma inteligência infinita, imbuída de amor, agindo como o nosso ser, quando o pensamento consciente é silenciado. Em nossa vida diária, podemos ter um plano em mente e a mente cósmica ter outro, mas nunca conheceremos seu plano se estivermos muito ocupados pensando, planejando e reagindo às atividades e distrações do mundo. Para receber a graça divina da mente cósmica, é preciso que haja períodos em que a mente humana esteja em estado de quietude. O indivíduo, que é mestre de seu destino, atinge um estado de consciência no qual nada neste mundo tem a importância para ele. Só tem significado aquilo que ocorre quando nos colocamos acima dos inúmeros pensamentos. Nesse plano elevado, o pensamento divino, a atividade divina da consciência se revela. Isso não quer dizer que nossa mente deva se tornar um vazio total, mas significa que durante todo o dia e toda a noite devemos ter vários momentos nos quais nosso único desejo será a alegria da comunhão com Deus. É nesse silêncio completo e no descanso dos pensamentos que o Pai assume nossa experiência. Antes que possamos entrar na vida mística, o hábito de pensar e falar constantemente deve ser transformado em hábito de ouvir continuamente. Nosso mestre passou a maior parte de seu tempo em meditação
e em comunhão silenciosa, e podemos ter certeza de que ele não pedia a Deus qualquer coisa de natureza material. Ele não falava, ele ouvia, ele buscava a direção, instrução, orientação e o apoio de Deus. É no desenvolvimento da capacidade de escuta e receptividade que a mente se aquieta e silencia, a tal ponto que se transforma num caminho ou num instrumento através do qual Deus se manifesta e se expressa. Essa mente humana, esse raciocínio, essa mente pensante não é para ser aniquilada. Ela tem seu lugar. Não é a consciência, mas é uma faceta dela, um caminho através do qual recebemos o conhecimento e a sabedoria. O pensar é um passo inicial que conduz à meditação. Suponhamos que ainda não avançamos o suficiente para viver num constante estado de receptividade. Realmente, Deus está sempre emitindo sua voz, mas nem sempre a ouvimos. O pensamento pode nos ajudar a atingir esse estado de consciência alerta, mas em meditação não usamos nenhum pensamento, seja de afirmação ou de negação. Vamos supor que desejamos meditar, mas a mente está tão tumultuada que não conseguimos. Rapidamente, um estado de calma e paz. Em vez de tentar esvaziar a mente e apagar esses pensamentos perturbadores, usamos a mente e recorremos às escrituras ou a algum outro livro de inspiração. Agora, vamos ver como isso funciona usando a declaração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se aprendermos a confiar em citações, repetiremos incessantemente. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Até que cheguemos a um ponto de auto-hipnose e, nesse estado, permaneçamos temporariamente silenciosos. Repetir. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nada mais. É uma terapia sugestiva, uma afirmação e negação usadas para hipnotizar-se. Isso não é prática espiritual, não é o poder espiritual. Algumas pessoas ficam tão hipnotizadas com o uso de tal afirmação que realmente acreditam que, ainda sendo seres humanos, são Deus. Agora, tomemos a mesma declaração, mas em vez de usá-la como afirmação, vamos descobrir o seu real significado por meio da meditação. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que significa isso? Certamente você sabe. Diga seu nome. Que você não é Deus. Então, o que isso significa? Ele diz: eu sou Deus. Não que você é Deus. Isto é completamente diferente. Eu sim. Eu e o Pai somos um. Deus que está dentro de mim
é poderoso. Eu e o Pai somos um. Sim, você e eu, o Pai, somos um só. O Pai e você são um. Justamente onde eu estou, Deus está, mais perto do que a respiração, mais próximo do que mãos e pés. Aquietai-vos, diga seu nome, porque eu em você é Deus. Você não precisa buscar proteção, ajuda ou cura em qualquer lugar. Eu estou com você. Aquietai-vos e sabei que esse eu é sua proteção, sua salvação, sua segurança. Na contemplação dessa passagem bíblica, a paz nos envolve e ficamos em repouso numa quietude divina. Algumas pessoas no caminho espiritual alcançam esse silêncio de forma rápida e fácil, mas para a maioria o caminho é longo e difícil. Não devemos nos vangloriar pela rapidez do nosso progresso, nem condenar sua lentidão, mas prosseguir no caminho com constância e propósito inabalável. A maioria tem períodos de progressão gradual, pontuados por interlúdios de desolação, quando sente que perde o caminho e divaga num labirinto de conflito e contradição. Muitas vezes descobre que, após essas experiências de altos e baixos, atingimos novas alturas, onde possibilidades inesperadas se apresentam. Alguns indivíduos privilegiados, devido a experiências anteriores, são tão bem preparados que seu caminho parece ser muito mais fácil que os de outros. A pureza de consciência que desenvolveram faz que a entrada na consciência espiritual seja uma bela, gradual e harmoniosa jornada, pontuada por pouquíssimos problemas. Para a maioria de nós, o caminho sobe e desce, mas no final de um ano ou dois, geralmente há um sentimento de estarmos um passo à frente de onde estávamos no ano anterior. O pré-requisito para ouvir a voz mansa e delicada, a experiência real do Cristo, é nos prepararmos com estudo, meditação e nos juntarmos a outras pessoas no caminho espiritual. Quando ouvimos a voz mansa e delicada dentro de nós, recebemos a graça de Deus e o propósito da meditação alcançado. Não se satisfaça com nada menos do que a experiência do próprio Deus. É uma pérola de grande valor. Cabe a cada um de nós decidir quanto tempo e esforço será dado à meditação. Determinar se vamos reservar alguns minutos de vez em quando ou organizar nossa vida de forma a permitir períodos prolongados de silêncio ininterrupto para entrar em contato com a presença e poder interior. Os anos necessários ao estudo e prática da meditação não são tempos de sacrifício para o aspirante, mas sim de dedicação àquilo que é seu objetivo na vida. Requer paciência, perseverança e determinação. Mas se a percepção de Deus é a força motivadora em nossa vida,
Aquilo que o mundo chama de sacrifício de tempo ou esforço não é um sacrifício, mas a mais intensa alegria.